dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus. Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu, e aí chegar a ver o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir o não de Deus, mas sem duvidar, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua. Boa noite, meus irmãos. Nós queremos dar as boas-vindas a todos os presentes. Nós estamos felizes porque estamos na casa do Senhor novamente, depois de um período de ausência à casa de Deus, desde março, desde o dia 17 precisamente de março, e hoje estamos então retornando às nossas atividades na igreja local, presencial, logicamente com todos os protocolos, né, com todos os cuidados necessários que nós precisamos tomar para que possamos, mediante essa pandemia que ainda não passou, possamos retornar à casa de Deus, louvar o seu nome e desfrutar da sua presença santificadora, poderosa em nossas vidas, e rever os irmãos também. Isso não tem preço, né? Fisicamente falando, pessoalmente falando, é uma coisa maravilhosa para o nosso coração. Nós queremos também dizer a todos que a partir desse domingo nós estamos iniciando então os nossos cultos também presenciais, mas também online, ou seja, está sendo transmitido também às pessoas que não têm a oportunidade de estar presente na igreja por causa da questão do número. Então nós queremos pedir para os irmãos todos os cuidados necessários para, se for usar o toalete, use o toalete antes, não ficar saindo muitas vezes, né? Logicamente, se for necessário, e evitar qualquer ruído, qualquer barulho aqui dentro, para que a transmissão não tenha nenhuma interferência nessa questão toda também, porque isso faz parte do processo todo aí. Então nós queremos cumprimentar todos na graça e na paz do Senhor Jesus, amém? Nós vamos hoje falar sobre o tema, o culto que agrada a Deus. O culto que agrada a Deus, porque nós temos uma inversão de valores, né? A gente acha que o culto tem que agradar a mim e a você, aí que nós nos enganamos. O culto tem que agradar a Deus. Se agradou a Deus, com certeza vai agradar os cristãos, os crentes que estão na igreja. Isso é evidente, né? Agora, se o culto não agradar a Deus, aí perdeu toda a finalidade, todo o propósito desse ajuntamento. Então, para tanto, nós precisaremos estar realmente na presença de Deus, sabendo que o culto tem que, primeiramente, agradar o nosso Deus.
Quero convidar você a curvar sua cabeça, fechar seus olhos e vamos pedir para que o Senhor possa nos abençoar, porque Ele continua sendo Deus. Acabamos de louvar a Deus com a equipe Louvor esse cântico. Ele continua Deus agindo na minha vida e na sua. Oremos então nesse momento. Pai, nós te damos graças por esse momento em que retomamos, ó Deus, as atividades presenciais na nossa igreja. Pai, louvamos o teu nome porque o Senhor continua sendo Deus. Mesmo apesar dessa pandemia ainda estar presente no mundo, ainda não temos ainda a cura para combater o Covid-19. Mas nós cremos, ó Deus, no teu poder, na tua graça, onde nós tomamos todos os nossos cuidados necessários e queremos, ó Deus, acima de tudo, estar junto com o teu povo, louvar o teu nome, exaltar o teu nome, porque só o Senhor é merecedor de toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Ó Deus, que tudo que foi preparado aqui seja realmente, ó Deus, para o teu louvor. Abençoe, Deus querido, todos os preparativos, todos os irmãos que aqui estão, aqueles que estão nos assistindo nesse momento. Também, ó Deus, pedimos que o Senhor abençoe todos os louvores, leitura da tua palavra, a meditação nela, o momento de orações, ó Deus, que tudo venha redundar em honras e glórias ao teu nome. Aceite, ó Deus querido, as nossas vidas, nos abençoe neste ajuntamento. Rogamos, ó Deus, estas bênçãos e louvamos por tudo, no nome de Jesus. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias, meus irmãos, convido a todos a se colocarem de pé e vamos abrir nossas Bíblias no Salmo 50. Salmo capítulo 50, nós leremos dos versos de 1 a 6. Salmo 50, de 1 a 6. Salmo capítulo 50, versículos de versos de 1 a 6. Leitura alternada, eu vou ler os versos ímpares e os irmãos lerão os versos pares. Salmo 50. Diz o texto: fala o poderoso, o Senhor Deus, e chama a terra, desde o levante até o poente. Vem o nosso Deus e não guarda silêncio, perante ele arde um fogo devorador, ao seu redor esbraveja grande tormenta. Congregai os meus santos, os que comigo fizeram aliança, por meio de sacrifícios. Muito bem, então nós temos aqui, diante da palavra do Senhor, verso 1, fala poderoso, o Senhor Deus, e chama a terra. Ou seja, é Deus que vai falar comigo, com você, é Deus que vai falar através da sua palavra ao meu coração e ao seu coração. Então nós temos que preparar os nossos ouvidos, o nosso coração, a nossa mente, para que possamos ser edificados pela sua palavra bendita, a sua palavra infalível, para o meu e para o seu coração. Nós vamos nesse momento louvar ao nosso Deus com o hino 11, né? Vamos exaltar ao nosso Deus agora com o hino 11, Trindade Santíssima. Vamos exaltar o nosso Deus agora com este hino 11, Trindade Santíssima.
vamos dirigidos numa oração de adoração nesse momento, pelo nosso irmão presbítero Douglas. Vamos orar com o nosso irmão nesse instante, uma oração de adoração. Vamos então estar com o nosso irmão orando nesse instante. Curve sua cabeça, feche seus olhos, oremos ao nosso Deus. Senhor nosso Deus, nosso grandioso Pai, louvado seja o Teu nome, por tudo que o Senhor nos tem dado, nos tem feito, nos tem sustentado, mediante a este período tão turbulento que a tua igreja passa. Por isso, ó Deus, estamos aqui hoje para Te render graças, porque estamos aqui, porque Tu permitiste, ó Deus, que viéssemos à Tua casa. Amém. Por isso, ó Deus, recebe esse culto que Te oferecemos em espírito e em verdade. Amém. Perdoa-nos, ó Deus, as nossas falhas. Livra-nos, ó Deus, de todo perigo, de todo mal, de tudo aquilo que possa atrapalhar a nossa comunhão aqui conosco, contigo hoje, nesta noite. Continue conosco, Deus. Fala aos nossos corações. Faça-nos sentir, ó Deus, a presença do Teu Santo Espírito aqui em cada um de nós aqui hoje. Muito obrigado, porque Tu nos trouxestes até a Tua casa. E é em nome de Jesus Cristo que eu oro e agradeço desde já. Amém. Amém. Poder sentar, meus irmãos. Ainda no Salmo 50, entendendo que o nosso culto tem que agradar a Deus, né? Porque o culto é voltado para Deus. E nós leremos agora dos versos de 7 a 15. Salmo capítulo 50, de 7 a 15. Leitura também alternada, mesmo os irmãos aí assentados. Nós procederemos esta leitura da palavra do Senhor, Salmo capítulo 50, de 7 a 15. Diz a palavra do Senhor: escuta, povo meu, e eu falarei, ó Israel, e eu testemunharei contra ti. Eu sou Deus, o teu Deus. De tua casa não aceitarei novilhos, nem bodes dos teus apriscos. Conheço todas as aves dos montes, e são meus todos os animais que pululam no campo. Acaso como eu carne de touros? Ou bebo sangue de cabritos? Todos o 15. Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Que coisa linda, né? Esse Salmo 50, da autoria de Asaf, Salmo de Asaf. Então nós vemos aqui no verso 8, não te repreendo. Ou seja, o nosso Deus, quando precisa nos repreender, Ele vai fazer, porque Ele ama a mim, a você. Ele quer que eu e você possamos andar em harmonia com a sua vontade, com a sua palavra, que é santa, poderosa, que edifica a minha vida e a sua vida. Diz o verso 11, conheço todas as aves dos montes, e são meus todos os animais que pululam no campo. Ou seja, Ele conhece tudo. O conhecimento de Deus é algo extraordinário. Ele conhece a minha vida, a sua vida. Sabe o que eu e você estamos pensando nesse momento? O que nós estamos fazendo aqui nesse momento? Porque Ele sonda o meu coração, o seu coração, a minha mente e a sua mente também. E ainda diz no verso 14, oferece a Deus sacrifícios de ações de graça e cumpre os teus votos para com o Altíssimo.
Esse é o nosso desejo de fazer isso, para que o nosso Deus possa realmente receber das nossas mãos, das nossas vidas, um culto que vem agradar o seu nome, que vem exaltar o seu nome, porque é para isso que nós estamos aqui. Nós deixamos os nossos lares, viemos até aqui, esse local, né? Até esse local onde se reúne o povo de Deus, para que o nome dele seja exaltado, por mim e por você, porque ele está olhando para cada um dos nossos corações, cada disposição nossa, então que nós possamos realmente fazer isso para a glória do nosso Deus. Nós vamos agora cantar 2 cânticos em louvor e adoração ao Senhor. Eu gostaria que a equipe já viesse à frente. Antes a gente vai fazer uma oração de confissão de pecados e depois então a equipe já estará aqui à frente para louvar ao nosso Deus com 2 cânticos espirituais ao Senhor. Mas antes nós vamos proceder a uma oração de confissão de pecados. Nós vamos orar, pedir perdão pelos nossos pecados, para que Deus possa nos perdoar, nos purificar e aceitar as nossas vidas na sua presença. Para esta oração, nesse instante, eu gostaria de pedir para que o nosso irmão presbítero Aparecido faça essa oração nesse momento. Nós vamos orar com o nosso irmão, ainda com a sua cabeça abaixada, com seus olhos fechados. Vamos então orar com o nosso irmão presbítero Aparecido, uma oração de confissão de pecados. Oremos com o nosso irmão. Obrigado, Deus, mais um momento, Pai. Obrigado, Pai, porque nós não somos merecedores de estar em Tua presença, e muito menos, Pai, nesse culto de adoração, Deus. Perdoa os nossos erros, as nossas fraquezas, nossos pecados, ó Pai. Amém. Que nós pecamos, Pai, de várias maneiras, ó Deus. O fato é, Senhor, que nós transgredimos a Tua santidade, ó Pai. Liberta, Pai, essa dor do nosso coração, essa tristeza, Senhor. Amém. Nos unge com o Teu Espírito Santo, Pai, para que a nossa vida seja sempre agradável ao Seu trono de graça, Senhor. Amém. Pedimos, Pai, pelo Teu servo que vai ministrar a Tua palavra, Deus, que Teu Espírito Santo, Pai, fala ao nosso coração e também ao coração dele, que ele seja o Teu anjo, Senhor, para transmitir o recado à Tua igreja, Deus. Amém. Mais uma vez, Pai, quebra o nosso coração, liberta de todas as garras satânicas, Senhor, de todo mal que vem pedir a santificação diante da Tua graça, Senhor. Nós oramos e pedimos, Pai, no nome do Senhor Jesus, hoje e sempre. Amém. Amém. Antes de passar a palavra para a equipe louvor, lembrando que quem tiver nesse dia, não foi avisado, não foi informado nada, mas se você talvez tiver dízimos e ofertas a consagrar a Deus, você pode, durante os cânticos, então, trazer aqui à frente um gasofilácio para consagrar ao nosso Deus, tá bom? Enquanto os cânticos com a equipe louvor, se você tiver dízimos e ofertas a fazer, fique à vontade, tá bom? Louvemos então a Deus com cânticos espirituais com a equipe louvor. Vamos tentar de novo. Eu convido os irmãos para que se coloquem de pé e que ouçam o que diz o Salmo 126. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. A gente fica emocionado, eu também estava conversando com alguns irmãos. Depois de 8 meses, né, a gente consegue estar fisicamente juntos. Isso é a graça do Senhor. Não é estarmos todos com saúde, vivos, né, protegidos pelo Senhor. É a graça, né, é a graça do Senhor que faz isso com a gente. Então, acho que o nosso sentimento é o mesmo do salmista, né? A nossa boca se enche de riso e de júbilo, né? E temos a certeza de que o Senhor tem feito grandes coisas por nós. Né? O primeiro cântico é a graça do Senhor. Que me conquistou, ela pode resistir.
compaixão, Senhor. Coração assim que se entregou por mim, mesmo realmente, Senhor, eu não me aceitou em paz. Mas para mim, mais do que paixão, és o dono da vida, Senhor, meu Nossa, Senhor, meu eterno amor, eu estou, onde a voz de amor, Nossa, Senhor, meu eterno amor. Amém, graças a Deus, né? O próximo cântico é Tu és Santo. Tu és santo.
Vamos orar. Pai, te damos graças, Senhor, pelo privilégio que temos de estar na tua casa. Te damos graças, ó Pai Santo, porque a tua graça é derramada sobre as nossas vidas todos os dias e te somos imensamente gratos por isso, Pai. Te agradecemos, ó Pai Santo, por cada vida aqui presente, por cada família aqui representada. Te agradecemos pela tua provisão e pela tua proteção, Pai. E nessa hora, Senhor, entregamos os nossos louvores no teu altar, que possa chegar como aroma suave, que o Senhor possa estar aceitando o nosso louvor e a nossa adoração, e mais do que o nosso cântico, que o Senhor possa estar aceitando nas nossas vidas, Pai. Obrigada por tudo que o Senhor tem feito por nós, obrigada pela tua bondade, pela tua misericórdia, Senhor. E agradeço também, Pai, pelos dízimos e ofertas alçadas, que o Senhor possa continuar abençoando o teu povo, para que possa contribuir com a tua casa, para que nunca falte mantimento nela, Senhor. Obrigada por tudo que o Senhor tem feito por nós, perdoa os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se sentar. Gostaria de pedir aos irmãos que abram as suas Bíblias em Isaías, capítulo 1, Isaías 1. Queremos, antes de mais nada, também agradecer às pessoas que nos visitam nesta noite. Nós temos aqui à frente a Fátima, né? Deus abençoe, irmã. Obrigado pela presença, Deus continue abençoando a vida da irmã, toda a família. Também o pai da Rosângela está conosco também, né? Sou do André. Deus abençoe também, obrigado pela presença, né? A irmã Benedita também, mãe do João. Deus abençoe a nossa irmã também que está nos visitando. Então, as nossas visitas alegram muito nosso coração, né? E os irmãos, poder rever os irmãos, não tem preço isso, né? Então, Isaías capítulo 1, Isaías 1, versículo de 10 a 17. Você tem aí projetado, né? No Data Show, o ajuntamento do povo de Deus, né? Então, esse é o tema que nós abordaremos hoje, olhando para o que o profeta Isaías, naquela ocasião, a gente tem que sempre entender o seguinte: a Bíblia foi escrita num período, num tempo, só que ela não fica ultrapassada, arcaica, né? Ela é atual para a nossa vida também hoje. Da mesma forma como Deus usou o profeta Isaías naquele tempo para falar para o povo dele, a mesma coisa ele está usando hoje o profeta Isaías para falar para o meu coração, para o seu coração, né? Então o que nós vamos hoje ler, meditar e refletir na palavra do Senhor é puramente a Bíblia, a palavra do Senhor. Não há nenhuma mágica aqui, né? Então o que vai ser exposto aqui aos nossos corações, para o nosso conhecimento, para o nosso aprendizado, é puramente a palavra do nosso Deus. Então acompanhe na sua Bíblia a leitura do texto de Isaías 1, de 10 a 17. Ouvi a palavra do Senhor, vós príncipes de Sodoma. Prestai ouvidos além do nosso Deus, vós, povo de Gomorra. De que me serve a minha multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor. Estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu o só pisar os meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs, o incenso é para mim abominação, e também as festas da lua nova, os sábados e a convocação das congregações, não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. As vossas festas da lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece. Já me são pesadas, estou cansado de as sofrer. Pelo que quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço. Porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Até aqui a leitura do nosso texto bíblico, que seja de base, então,
para a nossa meditação nessa noite. Curva sua cabeça mais uma vez, feche seus olhos, oremos ao Senhor. Pai, a Tua palavra está aqui diante dos nossos olhos. A Tua palavra é viva e eficaz. A Tua palavra, ela é essencial, fundamental para as nossas vidas. E agora, Deus, queremos Te rogar a iluminação do Teu Santo Espírito. Que nós possamos, ó Deus, auxiliados pela ação do Teu Espírito, a terceira pessoa da Trindade, possamos ter condições de expor a Tua palavra e que possamos entendê-la e, acima de tudo, ó Deus, praticar os Teus ensinamentos, os Teus princípios. Nós oramos assim e entregamos esse momento da exposição de crescimento da Tua palavra no nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, Deus se agrada de uma vida comprometida com Ele. Isso está exposto na Bíblia toda. Deus se agrada de um ajuntamento onde o povo vem a temer o Seu nome, vem a reverenciar o Senhor, o nosso Deus. Isso está em vários textos, eu vou citar apenas dois. O primeiro texto é Eclesiastes 12:13, onde lemos que temer a Deus e guardar os seus mandamentos é o dever de todo homem. Ou seja, temer a Deus e guardar os seus mandamentos é nosso dever. Não é uma opção, é o nosso dever. Segundo o texto citado, Deuteronômio capítulo 10, versículo 10, versículo 12. 10, 12 de Deuteronômio. E agora, ó Israel, que é que o Senhor Deus te pede de ti, senão que temas o Senhor teu Deus e ande nos seus caminhos e o ames e o sirvas ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma. Ou seja, percebe, está nas Escrituras, está presente na Bíblia o que Deus espera de mim e de você num culto que venha agradar ao Senhor, num culto e num ajuntamento que é e que tem que ser para Deus. Não é para mim, não é para você, é para o Senhor, né? Como foi exposto aqui já, nós estávamos desde março fechada a igreja. E esse ajuntamento do povo de Deus é algo maravilhoso. É algo que nós queremos, almejamos e esperávamos esse dia. E esse dia chegou, mesmo com essas restrições. Mas nós sabemos que Deus está olhando para esse momento de culto, de adoração ao seu nome e quer ver, contemplar no meu coração e no seu coração esse temor, essa reverência a esse Deus. Porque, contudo, tanto como grandes ou pequenos ajuntamentos, o êxito não pode ser medido pelo número de participantes, e nem pela euforia deles, mas ele é analisado através do ajuntamento que venha agradar a Deus, edificar a igreja e ser bênção na sociedade. É isso que Deus vê. Ou seja, o ajuntamento tem que ser, em primeiro lugar, para agradar a Deus. Segundo, para edificar a igreja. E terceiro, para ser bênção para a vida das pessoas. Senão não adianta nada. Ou seja, é um ajuntamento onde eu e você nos reunimos para exaltar o Senhor, Ele nos abençoa como igreja, vai edificando a igreja e a igreja vai sendo bênção para a sociedade onde nós estamos inseridos. Percebe? Ou seja, é uma coisa vertical e horizontal, onde eu e você somos realmente trabalhados, edificados segundo a vontade do Senhor e segundo os seus propósitos também. Pois o Deus da Bíblia é um Deus que tem sentimentos, não é um Deus insensível, alheio, que não se importa. Porque você vê bem aí o seguinte, na descrição do texto, está bem claro para mim e para você aí, porque nesse tempo, no versículo 11 principalmente, olha aí o capítulo 1, versículo 11, o que me serve a minha multidão dos vossos sacrifícios naquele tempo? O povo de Deus ainda fazia os sacrifícios. Né? Hoje não se faz mais os sacrifícios, porque o sacrifício oferecido por Deus foi o próprio Jesus que aboliu todos aqueles trabalhos que eram realizados no Velho Testamento para oferecer um culto a Deus, de confissão de pecados, de ajustamento do povo de Deus. Então, tem um cerimonial no Velho Testamento. Hoje nós temos um culto a Deus. Né? O sacrifício fundamental, principal e essencial já foi realizado por Cristo Jesus.
Ele foi o sacrifício em meu lugar, em seu lugar. Agora, o que o nosso Senhor quer? Na conversa de Jesus com a mulher samaritana, o que ele disse para a mulher samaritana? Importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. É isso que Deus quer de mim e de você. Deus deseja e se agrada desse momento de culto a Deus, mas Ele quer ver disposição no meu coração, no seu coração, que venha agradar ao Senhor, que venha exaltar esse Deus e temer o seu nome. É isso que Ele quer. Então veja a igreja uma instituição de Deus, no qual Cristo comprou com o seu sangue. Está lá em Atos capítulo 20, versículo 28. Ele se entregou por ela e a ama. Ele ama a igreja. Efésios capítulo 5, versículo 25. Logo, Deus está intimamente ligado à igreja. À igreja. Né? Com base nesses textos do profeta Isaías, é possível encontrar algumas características do ajuntamento que é agradável ao Senhor. Vamos lá, pode me dar uma risada disso? O ajuntamento, primeira lição que eu e você podemos aprender com esse texto de Isaías 1, de 10 a 17. Primeira lição: o ajuntamento é agradável a Deus quando acompanhado de obediência do coração. Gente, nós temos que entender o seguinte: não adianta nada nós entrarmos e sairmos na igreja, se esse bendito livro, inspirado pelo Senhor, não fizer mudança na minha vida e na sua vida. Não transformar o meu coração e o seu coração, para que possamos obedecer, observar, examinar as Escrituras, porque julgais ter nelas vida eterna. Ou seja, é a Bíblia, a palavra do Senhor, que nos ajuda a andar e viver como Deus quer. Temos que entender essa dimensão da vida cristã, nesse patamar, ou seja, daquilo que a Bíblia estabelece para mim e para você. Então veja, no texto nós encontramos a censura de Deus ao povo de Israel quanto ao ritualismo instituído em vida. Por que Deus está dizendo, olha, Deus é até pesado aqui, mas Ele é pesado por quê? Porque Ele estava vendo que o ritualismo estava acontecendo, mas é a vida desse povo. Onde estava a vida desse povo? Eles estavam realmente apenas cumprindo tabela, apenas fazendo por fazer. A vida deles não estava naquilo. Essa que é a questão. Então nós temos que entender, o povo se ajuntava para celebrações e observava as datas do calendário religioso, mas não havia uma disposição de alma para obedecer a Deus, observar os seus estatutos. Era um dos motivos pelos quais o Senhor não se agradava do ajuntamento solenes. Embora houvesse todos os preparativos, o culto não subia à presença de Deus com um cheiro agradável ao Senhor. Isso é terrível. Isso é terrível. Porque existem duas expressões, duas frases que são notórias no texto. Olha o versículo 13. Olha o versículo 13. Não posso, no finalzinho do versículo 13, não posso suportar iniquidade associada a ajuntamento solene. Não posso suportar. Ele não suporta isso. Ou a gente anda em novidade de vida, ou teme o seu nome e anda segundo a sua palavra, ou se não, nós estamos apenas oferecendo algo que Deus não está aceitando, ponto e acabou. Porque Deus conhece o meu coração e o seu coração. Nós não temos como enganar Deus. Você tem que entender isso. Deus, Ele é onisciente. Esse atributo só Deus tem. Onisciente, Ele sabe de todas as coisas. Então não adianta querer enganar Deus. Nós não enganamos Deus. Nós não temos como fazer com que Deus aceite algo que Ele está vendo que não é real, não é verdadeiro. Outra frase, versículo 14. Olha aí, olha que interessante essa palavra dele. No meio do versículo 14 diz assim: a minha alma as aborrece. Ou seja, as festas de lua nova, as vossas solenidades, a minha alma as aborrece. Ou seja, ele não está contente com isso. Nenhum momento ele está satisfeito com esse momento do ajuntamento do povo de Deus, nessa época em que o profeta Isaías está sendo usado pelo Senhor para advertir o povo de Israel. Olhando para os nossos dias, olhando para o nosso tempo, século XXI, os ajuntamentos do povo de Deus estão se tornando cada vez mais cheios de poupas, inovações, palcos são montados nos mínimos detalhes, som, luz minuciosamente
bem testados, os figurinos são escolhidos de acordo com cada ocasião, técnicas para motivar o público são repassadas aos que conduzem o show, os gestos são ensaiados e tudo é detalhadamente estudado para agradar a todos os participantes. A todos os participantes. Não há dúvida de que o que é feito para Deus precisa ser bem feito, bem realizado. Não há dúvida disso. Não estamos dizendo que isso não deve ocorrer, não deve acontecer, muito pelo contrário, tem que acontecer. Um bom preparo, né? Preparar com todo cuidado, da melhor maneira possível. No entanto, o que está em jogo não é essa questão. O que está em jogo é tudo isso que é preparado minuciosamente. Se isso não estiver colocado ali o coração pronto para obedecer a Deus, e Deus não for o foco desse momento de adoração, perdeu-se todo o preparo. É isso que esse primeiro ponto quer nos ensinar. O ajuntamento do povo que agrada a Deus, o ajuntamento do povo de Deus que vem agradar o Senhor, é quando acompanhado de obediência à sua vontade, ao seu querer, o que ele estabelece na Bíblia, para mim e para você. Então veja aí o que diz, por exemplo, Mateus capítulo 15. Abra sua Bíblia aí comigo. Mateus capítulo 15. Olha bem o que diz o evangelista, Mateus capítulo 15, versículo 8. Mateus 15, 8. Olha o que diz aí, olha bem. Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Você vê, nós temos condições de fazer isso. Olha a ponto que chega o ser humano, homem e mulher. Olha ao ponto que nós chegamos. Nós podemos estar aqui, honrando o Senhor com os nossos lábios, mas o nosso coração não está nesse negócio. O nosso coração não está nessa adoração, nesse culto a Deus. Pode estar acontecendo isso. Agora, quem sabe isso? Quem sabe disso? É o nosso Deus. Ele é onisciente e sabe todas as coisas. As palavras de Samuel também nesse momento encaixam profundamente nesse momento de culto a Deus e nesse primeiro ponto, né? Sobre quando acompanhado de obediência de coração. Vamos lá para 1 Samuel capítulo 15. 1 Samuel 15. Olha o versículo 22. É muito conhecido esse versículo, mas muitas vezes nós esquecemos dele. 1 Samuel capítulo 15, versículo 22. Diz o texto: porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que gordura de carneiros. Deu para entender, gente? Deus se agrada muito mais em obedecer do que sacrificar. Então não adianta a gente sacrificar, nós sacrificarmos, queremos oferecer alguma coisa a Deus, se nós não estamos obedecendo a Deus. Não adianta, não vai funcionar. Mas eu estou oferecendo melhor para Deus. Mas você está obedecendo, está fazendo de coração para Deus, está temendo o seu nome? Essa que é a questão a ser analisada aqui à luz da Escritura, pela própria palavra do Senhor. Então veja, por isso que todos os nossos atos do ajuntamento do povo de Deus precisam estar impregnados de atitudes de obediência ao Senhor. Por isso o salmista Davi, no Salmo 51, verso 7, ele diz: um coração compungido e contrito Deus não despreza. Um coração compungido e contrito Deus não vai desprezar. Agora, um coração que está distante de Deus e quer sacrificar, quer oferecer as coisas para o Senhor, não funciona. Não funciona. Então nós temos que entender que não há ajuntamento verdadeiro se não houver obediência de coração sincero e temente a Deus. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia que está dizendo, a palavra do Senhor. Veja, por exemplo, o profeta Jeremias. Abra sua Bíblia aí. Jeremias capítulo 9. Jeremias capítulo 9, versículos de 23 a 24. Versículos 23 e 24. Jeremias 9. Diz o texto:
Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Dessas coisas me agrado, diz o Senhor. Então a primeira coisa que a gente aprende sobre este ajuntamento que é agradável a Deus é quando está sendo acompanhado de obediência do nosso coração. Ou seja, a pergunta para nós agora nesse momento é o seguinte: o meu coração, o seu coração está realmente voltado para Deus, para aquilo que nós estamos fazendo, realizando, seja aqui, seja onde estivermos, porque o nosso culto a Deus, ele não termina aqui, ele não cessa aqui nesse ajuntamento, mas ele é um culto, né, para sempre diante do nosso Deus, porque a nossa vida, ela é ininterrupta num culto a Deus, né? Façamos o que venhamos a fazer é para a glória do Senhor. E isso é que Paulo diz: quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Então, se você está na sua casa lavando a sua louça, você está fazendo aqui para quem? Para a glória do Senhor. Deus está te dando condições para você lavar a sua louça. Se você está lá no seu trabalho, executando uma tarefa muito difícil, você está fazendo aquilo para a glória do Senhor. Quem te está dando sabedoria para fazer aquele serviço, para desempenhar aquele serviço? É para a glória do Senhor. Deus está usando a sua vida não só aqui na igreja, não só na questão física aqui, mas Ele abençoa a minha vida e a sua vida aonde nós estivermos, porque tem que ser para a glória do Senhor. Segunda lição, pode mudar o próximo slide aí. A segunda lição que a gente aprende com esse texto do profeta Isaías, capítulo 1, de 10 a 17, é que o ajuntamento é agradável a Deus quando não se torna um fim em si mesmo. Quando não se torna um fim em si mesmo. Outro aspecto importante analisado diz respeito ao propósito e à finalidade do ajuntamento. Por que eu e você saímos das nossas casas, dos nossos lares e viemos para cá? Qual foi a razão? Eu sei que muitas vezes por falta dessa ausência toda, às vezes é por saudade dos irmãos, aquela coisa toda, né? O momento pode ser esse. Mas, meus irmãos, quando a gente sai das nossas casas, nos encaminhamos para cá, para a casa de Deus, o nosso objetivo primordial, principal, tem que ser glorificar o Senhor. Senhor, eu estou indo para a tua casa, para se ajuntar com o seu povo ali, para que nós possamos juntos exaltar o seu nome, louvar o seu nome, e que o Senhor aceite a nossa adoração, o nosso culto, porque o que nós vamos fazer ali é para a sua glória. Esse tem que ser o propósito, a finalidade do ajuntamento. Observe-se no texto de Isaías que os ajuntamentos solenes de Israel se constituíam um fim em si mesmo, ou seja, o que acontecia ali era um culto que não estava focando o quê? A glória de Deus. O que nos diz o profeta Isaías, o mesmo profeta, olha lá no capítulo 29 de Isaías, Isaías 29, versículo 13, novamente o profeta vem ser usado por Deus para despertar o povo para a realidade dos fatos. Isaías 29, 13, olha o que diz a Bíblia aí. O Senhor disse: visto que esse povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, que maquinalmente aprendeu. Ou seja, parece que o povo de Deus, nesse dado momento, estava realmente no piloto automático, né? Piloto automático, fazendo apenas por fazer. Então veja, havia uma adoração formal, ou seja, apenas de lábios, mas o coração estava longe. O Senhor não era o motivo central, o propósito principal daquele ajuntamento. Entenda o seguinte, meus queridos, nós temos que compreender o seguinte: nós temos que preparar todas as coisas para oferecer um culto a Deus que seja agradável, mas todas essas coisas têm que estar em sintonia com a vontade do Senhor, porque se o foco não for Deus, Ele não terá satisfação nesse tipo de ajuntamento.
Se o foco não é Ele, se a minha e a sua adoração não é Deus, exaltar o Senhor, nós estamos aqui apenas numa reunião apenas. Entenda, esse que é o detalhe da questão. O que nós estamos olhando para o texto e observando o que o profeta Isaías está dizendo é justamente isso. Ou seja, o que o profeta está dizendo, ou seja, vocês estão fazendo sacrifícios, vocês observam as datas solenes aí das festas religiosas, mas o que vocês estão fazendo, eu não estou aceitando. Sabe por quê? Porque o foco não é a minha adoração, mas é apenas cumprir tabela, apenas fazer um ritual, vocês estão fazendo. Mas não é para minha glória, porque Deus conhece o quê? O coração. Ele sabe qual é a disposição dessas pessoas. Então, precisamos tomar cuidado para não cairmos no mesmo erro do povo de Israel. A grande questão é, fazemos as coisas procurando agradar a Deus ou agradar a nós mesmos? Essa que é a questão. Nós estamos no culto a Deus, adorando o Senhor, para agradar a mim ou agradar a Deus? Agradar você ou agradar a Deus? Essa tem que ser a pergunta central da nossa vida. O culto tem que agradar ao Senhor. Se eu foquei essa glória do Senhor, logicamente eu serei edificado. Porque é interessante que muitas vezes, o que a gente ouve, na maioria das vezes, né? Isso é em várias igrejas, ouve-se isso. O culto estava assim, estava assado, o louvor estava dessa forma, a mensagem estava daquele outro jeito, e papapá. Ou seja, a pessoa não preparou o coração para cultuar a Deus, e aí ela acha então uma razão para dizer, o culto não estava bom hoje. Sabe por quê? O louvor não estava legal. A mensagem não falou do meu coração. As orações não foram bem colocadas. E assim por diante. Ou seja, a gente vai encontrando artifícios para dizer, o culto não foi como eu queria que fosse. O culto é para ser como Deus quer ou do jeito que você quer? Essa que é a questão. Muitas vezes nós estamos preocupados em fazer o culto que vem agradar a mim ou a você. Mas o culto é para agradar a quem? Ao nosso Deus. É isso que está bem claro aqui no texto, em Isaías capítulo 1. O culto tem que ser o foco principal, o objetivo principal é a glória do Senhor. Precisamos urgentemente olhar para a advertência de Jesus à igreja de Laodiceia. João escreveu as 7 igrejas da Ásia Menor. Lá é Apocalipse. E Apocalipse capítulo 3, vamos lá, abra sua Bíblia aí. Lá no último livro da Bíblia, Apocalipse capítulo 3. Olha como que a igreja de Laodiceia se achava. Olha como que ela tinha um diagnóstico dela mesma. Olha aí. Entendendo que a essa igreja de Laodiceia, Jesus não faz nenhum elogio a essa igreja. É a única igreja das 7 que não recebe nenhum elogio. Nenhum. Apocalipse capítulo 3. Olha aí a igreja de Laodiceia, a partir do versículo 14. Olha o versículo 15, vou ler o 15. Conheço as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Quem dera fosses frio ou quente, né? Assim, porque és morno, nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, olha aí, a igreja dizendo agora, de si mesma, estou rico e abastado, não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz? Sim, miserável, pobre, cego e nu. Ou seja, a visão que a igreja tem de si era maravilhosa, né? Estou rico, abastado, não preciso de coisa alguma. Aí o nosso Senhor Jesus, que é onisciente, diz o que sobre a igreja? Nem sabes que tu és infeliz, miserável, pobre, cego, nu. Você imagina Deus dizer isso para a segunda igreja presbiteriana de Pirituba? Olha, a segunda igreja presbiteriana de Pirituba é infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Quem que gosta de receber umas classificações dessa? Ninguém. Nós queremos é que o nosso Deus olhe para o povo dele de maneira humilde, reverente, e possa dizer, olha, que esse povo está me adorando em espírito e verdade, está me buscando, né? Procurando me adorar
glorificar o meu nome. É isso que nós devemos entender, porque a adoração começa da minha vida no particular e que se estende no seu coletivo. Ou seja, o ajuntamento do povo de Deus se torna solene, se torna apropriado, se torna uma bênção nas mãos de Deus quando ele realmente está vendo essa disposição. Então a única coisa boa em Laodiceia era a opinião dela mesma, sobre ela mesma. E ainda assim completamente o quê? Falsa. Porque no olhar de Jesus, porque quem é o cabeça da igreja? É o ser humano? Não, o cabeça da igreja é Cristo Jesus, é Ele que conhece a igreja, é Ele que amou a igreja, é Ele que morreu pela igreja. Ele conhece a igreja, Ele conhece os membros, Ele conhece os cristãos, Ele conhece aqueles que Ele o converteu, transformou o seu coração, a sua vida. Entenda isso, meu irmão, minha irmã e amigo visitante. Aqueles crentes daquela igreja estavam satisfeitos com a sua vida espiritual, contudo, diante do diagnóstico, do olhar clínico de Jesus, a igreja tinha perdido o seu vigor, está no versículo 16 e 17. Seus valores, versículos 17 e 18, sua visão, versículo 18, parte B, suas vestimentas, e assim por diante. Ou seja, essa igreja de Laodiceia não recebeu nenhum elogio de Jesus, nenhum. Entenda uma coisa, na vida cristã, há 3 temperaturas espirituais. 3 temperaturas espirituais. Primeira, um coração ardente. Vamos lá para Lucas, capítulo 24. Lucas 24. Olha aí, ó. 24, versículo 32. Os discípulos do caminho de Emaús, eles estavam assim, tristes, abatidos, porque Jesus não estava mais com eles fisicamente falando, mas Jesus se pôs no caminho com eles, começou a expor a palavra, começou a falar com eles, começou a explicar a escritura. O que aconteceu? Olha o versículo 32, capítulo 24 de Lucas. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as escrituras? Ou seja, um coração ardente, um coração sedento da palavra do Senhor. Segunda coisa, um coração frio. Existe um coração frio, né? Petrificado. Olha lá em Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24. Versículo 12, Mateus 24, 12, diz o texto seguinte: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Ou seja, um coração frio, porque a iniquidade está assumindo proporções tremendas na vida da pessoa. E a pessoa tem o coração frio, né? E também tem o coração morno, que é o que está descrito lá na igreja de Laodiceia, que nós já lemos, capítulo 3, versículo 16. Agora, coração morno, o que o Senhor Jesus disse para os crentes de Laodiceia? Estou a ponto de vomitar da minha boca. Olha que coisa terrível, que expressão é essa? Mas o nosso Deus está realmente trazendo um diagnóstico do que ele estava vendo, percebendo e vendo a realidade mesmo daqueles crentes lá de Laodiceia. Agora precisamos olhar para nós. Como está a minha vida e a sua vida diante do Senhor? Porque entenda o seguinte: Jesus conhece a maré espiritual da igreja. Jesus conhece a maré espiritual da igreja. Não adianta querer enganá-lo. A Deus nós não enganamos. A Jesus, que é o cabeça da igreja, nós não enganamos. Terceira lição, pode mudar o próximo slide aí. Então a segunda lição, o juntamento do povo que agrada a Deus, quando não se torna um fim em si mesmo. Terceira lição, o ajuntamento é agradável a Deus, quando traduzido em atitudes práticas do dia a dia. Agora fica muito claro no texto, que Deus não estava rejeitando o culto e o cerimonial prescrito pela lei de Moisés. O que ele estava rejeitando eram as pessoas que não estavam em sintonia em temer o seu nome e observar a sua palavra. Essa que é a questão. Ele rejeita a hipocrisia, a falsidade. Então, nós podemos ser hipócritas, falsos diante das pessoas.
que as pessoas não têm como ver essas coisas. Mas diante de Deus, olha, não tem como. Não tem como. Por isso, antes de realizar o ajuntamento solene para a realização de todos os ritos cerimoniais, o povo estava sendo chamado para uma purificação. Olha o versículo 16. Leia comigo, meus irmãos. Capítulo 1 de Isaías, versículo 16. O que ele está dizendo aí? Olha lá, vamos lá juntos. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal. Ou seja, ele quer um ajuntamento que seja um ajuntamento onde venha, primeiramente, de arrependimento, né? De vida com Deus, de observância à sua palavra, e que o foco principal seja a sua glória, o seu louvor. Deus reclama uma mudança de atitude. O povo é convidado a abandonar o mal e fazer o bem. Então vimos nessa noite três situações que envolvem o nosso ajuntamento, que é agradável a Deus. Primeiro deles, quando acompanhado de obediência do coração. Então, que eu e você, a partir desse momento, meus irmãos, dessa retomada dos cultos presenciais, possamos pôr no nosso coração, na nossa mente, dizer: Senhor, eu quero obedecer a sua palavra, eu quero andar em conformidade com a palavra do Senhor, com a Bíblia Sagrada. Segunda coisa, o ajuntamento agradável a Deus, quando não se torna um fim em si mesmo, ou seja, quando realmente a minha finalidade é glorificar o nome do Senhor, não é cumprir tabela, não é apenas estar aqui por estar, mas é para glorificar o nome do Senhor. Em terceiro lugar, o ajuntamento agradável a Deus quando traduzido em atitudes na práticas do dia a dia. Como nós falamos, o culto a Deus não termina aqui agora, hoje, mas ele continuará, porque o nosso Deus continuará trabalhando, edificando a minha vida e a sua vida para a glória dele, durante a semana, durante o período que estivermos, aonde estivermos, para o seu louvor, porque a minha vida e a sua vida não deixa de ser um culto a Deus, estejamos onde estivermos. Por isso que precisamos sondar os nossos corações, nossas vidas, e saber aonde estamos pisando, onde estamos nos conduzindo, para que tudo seja feito para a glória do nosso Deus. Que Deus assim nos abençoe e nos ajude a viver esta palavra do Senhor, proferida pelo profeta Isaías, e que serve com certeza para a minha vida e para a sua vida como advertência também para o nosso momento, para que o nosso culto também venha agradar a Deus acima de tudo. Quero convidar você, meu irmão, minha irmã e amigo visitante, a abrir a palavra do Senhor em Lucas agora. Lucas capítulo 22. Nós teremos agora o momento da celebração da ceia do Senhor. Quero lembrar-vos que daqui para frente, quando tivermos esses cultos fracionados aí, né? Só à noite e não de manhã, e com números reduzidos de pessoas, nós teremos todos os cultos à noite com celebração da Santa Ceia. Porque hoje você fez inscrição para estar aqui, no próximo domingo, dia 15, outros irmãos estarão aqui, também terão a oportunidade também de celebrar a ceia juntamente conosco, e assim a gente vai devagarzinho retomando as atividades da igreja e voltando realmente ao normal, com a graça de Deus no tempo dele, tá bom? Lucas capítulo 22, versículos de 14 a 20, nós temos aqui a instrução do nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele instituiu. Nós temos que entender o seguinte: quantos sacramentos nós temos instituídos pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? 2 sacramentos, que é a Santa Ceia e o batismo. Esses 2 sacramentos foram instituídos pelo nosso próprio Senhor Jesus. E esse em particular hoje, que é a celebração da ceia, onde os elementos estão aqui sobre a mesa, o pão e o cálice, simbolizam o sacrifício do Senhor, apontam para o que o Senhor Jesus fez por mim e por você. E veja a descrição do texto aí, Lucas capítulo 22, de 14 a 20. Veja aí a sua Bíblia, a leitura do texto. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos, e disse-lhes: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento, pois vos digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus.
E tomando um cálice, havendo dado graças, disse: recebei e reparti entre vós. Pois vos digo que, de agora em diante, não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E tomando o pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança, no meu sangue, derramado em favor de vós. Então, nesse momento que nós vamos estar nos preparando para a celebração da ceia do Senhor, quero convidar você, meu irmão, minha irmã, amigo visitante, a curvar sua cabeça, fechar seus olhos, para que nós possamos realmente preparar o nosso coração, examinar o nosso coração, para participar do momento da celebração da ceia do Senhor. Então ore aí silenciosamente, preparando o seu coração, a sua vida, para comer do pão, beber do cálice, e que possamos celebrar o nome do Senhor nesse momento, nesse culto, nessa adoração que estamos aqui realizando para a glória do Senhor. Oremos então nesse momento, oração silenciosa. Santo Deus, eterno Pai, te damos graças, ó Deus, porque o teu Filho, teu único Filho, Jesus Cristo, fez sacrifício em nosso lugar, veio a este mundo, veio a esta terra, para nos dar vida e vida em abundância. Pai, nós não somos merecedores de nada, mas pela graça do Senhor, o Senhor um dia nos chamou ao seu aprisco, nos tirou das trevas, nos transportou para a sua maravilhosa luz. Louvado e agradecido seja o teu nome, Senhor. Te damos graças, ó Deus, pelos elementos que estão aqui sobre a mesa, pelo pão, pelo cálice, que simbolizam, que apontam para o sacrifício único, suficiente do teu Filho Jesus naquela cruz. Pai, louvado seja o teu nome. Obrigado, Senhor, porque nós não somos merecedores de nada, mas pela graça do Senhor, o Senhor realmente nos salvou pelo teu Filho Jesus. Pai, que esses elementos, o pão, o cálice, venha fortalecer a nossa fé, a nossa esperança, o nosso amor para contigo. Não deixe, ó Deus, que nós venhamos a esquecer do teu amor, do teu sacrifício, do cuidado do Senhor, das suas palavras, da tua promessa: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Ó Deus, enche o nosso coração de esperança, de amor, de alegria, por poder, ó Deus, fazer parte da tua igreja, do teu povo, da noiva do Senhor, que é a igreja gloriosa, comprada com o teu sangue precioso. Louvado e agradecido seja o teu nome, Senhor. Te damos graças, ó Deus, porque hoje, depois de 8 meses, estamos celebrando a ceia na casa do Senhor, e louvamos teu nome por isso, Pai. Obrigado, Senhor, porque nós podemos desfrutar desse banquete espiritual, para fortalecer a nossa fé, a nossa esperança e o nosso amor para contigo. Abençoe a tua igreja, enche a tua igreja de esperança, de amor para contigo, e que possamos, ó Deus, olhar firmemente para o autor e consumador da fé, que é o Senhor Jesus, e não deixar, ó Deus, que as lutas, as adversidades da vida venham a roubar a alegria e a satisfação de poder servir e amar o Senhor. Fica conosco, nos abençoe nesse momento da celebração da ceia, no momento de ajuntamento do teu povo, onde estamos, ó Deus, celebrando o teu nome. Oramos assim, com perdão dos nossos pecados, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós temos aqui então, sobre a mesa, os elementos da ceia do Senhor. E o Senhor Jesus, na noite que ele foi traído, ele tomou do pão, tendo dado graça, partiu e disse: este é o meu corpo que é dado por vós, comei dele todos, disse o Senhor Jesus. A exemplo do pão, ele disse: este cálice é a nova aliança do meu sangue, vertido na cruz do Calvário por amor de vós, tomai dele todos, disse o Senhor Jesus. Só um lembrete: a ceia do Senhor é para aqueles que um dia
entregaram a sua vida a Cristo Jesus, né? E fazem parte ou desta igreja ou de uma outra igreja cristã que crê no único e suficiente sacrifício de Cristo Jesus. Se você é de Cristo, se você tem Jesus no seu coração, se você faz parte dessa igreja ou de uma outra igreja cristã, você é convidado para participar da ceia do Senhor. Mas se porventura você ainda não aceitou Jesus como seu Salvador, não tem Jesus ainda na sua vida, você primeiramente precisa tomar essa decisão, aceitar Jesus no seu coração e desfrutar dos privilégios que Ele mesmo estabeleceu para nós, como norma de bênçãos para nossas vidas, porque quando nós nos apropriamos da ceia do Senhor, nós estamos recebendo bênçãos que vêm das suas próprias mãos. Então que Deus possa nos abençoar nesse momento de adoração do seu nome, do comer do pão e de beber do cálice. Só lembrando os irmãos, em virtude de termos aí a questão da higiene, os irmãos receberão o pão no copinho, estarão então pegando um copinho e poderão comer o seu pão, tá certo? E depois o cálice da mesma forma, o cálice você pode tomar e deixar já no banquinho, tem na frente do banco aí, um suportezinho aí, pode deixar aí, e depois os diáconos vão recolher tanto o copinho de plástico, como também o copinho do cálice também, que é de plástico, tá bom? Então depois você não precisa ficar preocupado em colocar na bandeja novamente, não haverá necessidade disso, tá certo? Você só vai pegar o recipiente contendo o pão ou o cálice e deixar aí no seu banquinho depois que você tomar, tá certo? Quero chamar aqui à frente os nossos irmãos presbíteros, para que possam então nos ajudar na distribuição dos elementos da ceia do Senhor. Então, primeiramente, nós vamos comer do pão e celebrar o nome do Senhor, primeiramente com o momento do partir do pão. Do Deus invisível, Ele é Senhor sobre a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. Sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridade. Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra. Pois foi do agrado de Deus que em tudo Ele tenha supremacia. Esplendor da glória do Pai, Ele é a exata expressão do seu ser, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. Sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades. Ele é antes de tudo, já todo sustenta pela
Alguém foi esquecido da distribuição do pão? Queira levantar uma de suas mãos. Este é o meu corpo que é dado por vós, comei dele todos, disse o Senhor Jesus. Este é o meu corpo que é dado por vós, comei dele todos, disse o Senhor Jesus. Ao exemplo do pão, nós temos agora também o cálice, que simboliza também o sacrifício do nosso Deus, vertendo o seu precioso sangue para a remissão dos nossos pecados. Imagem do Deus invisível, Ele é Senhor sobre a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. Sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridade. Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra. Pois foi do agrado de Deus que em tudo ele tenha supremacia. Alguém foi esquecido da distribuição do cálice, que levantou as suas mãos. Este cálice é a nova aliança do meu sangue, vertido na cruz do Calvário por amor de vós. Tomai dele todos, disse o Senhor Jesus. Vamos continuar adorando, bendizendo o nome do nosso Deus, com o hino 299. Fiquemos de pé e louvemos ao Senhor com o hino 299. Vamos continuar adorando o Senhor na beleza da sua santidade. A tua igreja, oh
Senhor. Amém. Nós vamos ser dirigidos mais uma oração, depois receberemos a bênção do Senhor e cantaremos também o Amém Tríplice. Vamos orar nesse momento. Quero convidar para dirigir a Deus nesta oração final o nosso irmão Diego vai fazer esta oração e depois então nós receberemos a bênção do Senhor e cantaremos o Amém Tríplice. Vai conseguir tocar, Mateus, a bênção ou não, né? Não, né? Então eu canto só na voz, não tem problema não, tá bom? Vamos então orar com o nosso irmão Diego. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos mais uma vez a oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos todos reunidos na sua casa, Senhor, de oração. Amém. Agora, Senhor, eu peço que o Senhor abençoe também a semana de todo mundo, Senhor, que nos leve e nos traga debaixo da sua proteção com saúde, Senhor. Amém. Fique com todos, fique com aqueles que também não puderam comparecer, Senhor. Em nome do seu Filho Jesus, amém. Amém. Finalmente, irmãos e irmãs, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso amantíssimo Pai, a comunhão, as consolações do Espírito Santo de Deus, repousem sobre vós e sobre todo o povo de Deus, espalhado pela face da terra, até a volta gloriosa de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, hoje e para todos sempre. Amém. 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 Poder sentar, meus irmãos. Nós queremos então, em nome da Segunda Igreja Presbiteriana de Pirituba, agradecer a todos pela presença e que alegra muito nosso coração. Nós também, nesse período, não teremos cumprimentos à porta, por gentileza, então nós temos que respeitar esse protocolo todo, então nós não teremos cumprimentos lá. Então, desejamos a todos uma ótima semana, que Deus muito lhe abençoe, e não teremos também nem cafezinho, nem na entrada, nem na saída, tá certo? E esperamos, irmãos, quarta-feira tem live, né, que é feita, vamos continuar fazendo as lives de quarta-feira e também aos domingos pela manhã. E domingo que vem tem inscrição, começa a abertura da inscrição é amanhã, segunda-feira, no meu particular. Você tem que mandar para o meu celular, no WhatsApp ou me ligar, enfim. Tem que ser no particular, não adianta mandar nos grupos, que não tem como. Então você tem que mandar no particular dizendo, olha, eu quero participar do próximo domingo. Então nós temos uma cota de número, né? E por isso nós precisamos realmente abrir as inscrições para não ultrapassar o número aí e ficar lotada a igreja, porque todo mundo quer voltar ao mesmo tempo, mas é impossível, tá certo? Sim. Que não veio, tá certo. Sim. Isso mesmo, tá certo. Sim. Muito bom. Bem orientado aí, né? Tá certo. E se porventura não atingimos o número, a gente entra em contato através dos grupos da igreja. Não atingimos o número. Então, eu abro precedentes aí para quem já veio voltar. Tá certo? É isso. Tenham todos uma ótima semana. Deus muito lhe abençoe.